Boa tarde, queridos. Grazi Bittencourt do canal Homem Flor. E hoje eu vim falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas nos meus seguidores e nos meus clientes. Que assunto é esse? Echevérias. Sim, as plantas, as suculentas de rosetas que encantam a muitas pessoas. Eu particularmente, todos sabem que o meu encanta pelos cactos. Então, assim, as echevérias eu busco as mais diferentes, as mais exóticas para minha coleção. Não tenho muitas, tenho poucas. Demorei a acertar a mão com as echevérias. E agora que eu descobri, eu vim contar para vocês como que eu cuido das echevérias. Bom, vou mostrar algumas da minha coleção, combinado? Olha só, aqui eu fiz um canteiro. Fiz uma floreira das echevérias cristatas, que eu tenho esse exemplar, que eu não tenho certeza, foi me vendido como Echeveria México, mas eu não tenho certeza da identificação. Essa aqui é a Topsy Turvy, que eu não sei se tá cristatando, mas ela tá crescendo esquisitinho, então... Ai, eu resolvi colocar aqui, bati no meu cacto. E aqui é a Gavoides cristata. A Gavoides é muito comum cristatar. Todas elas estão aqui direto, nesse pedacinho da minha sacada, tomando sol. Sim, elas estão tomando sol. E quando eu vejo que elas começam a se inclinar buscando o sol, eu giro a floreira para que elas voltem a ficar retinhas. Aqui eu tenho outras echevérias. Então, essa daqui é a Echeveria Colorata Forbrandite. Aqui eu tenho uma Gavoides, que ó, estão vendo que elas estão voltadas para cá? Eu virei para que elas busquem a luz do sol na direção oposta. Aqui é uma Echeveria Argentina, não sei a identificação dela. Essa daqui é a haste da minha Echeveria Dondo, que se autodecapitou. E eu coloquei a haste aqui para ver se ela brota. E aqui é a minha Echeveria Lútea, que tá cheinha de bebês que estão crescendo muito lindamente. Também tomam o sol da parte da tarde. Muito bem. Aqui a Dondo, que eu comentei que sofreu autodecapitação. Gente, ela sozinha, a haste quebrou e caiu. E depois da autodecapitação, o que tá acontecendo? Broto, e tem mais um brotinho que está aqui embaixo, broto. É muito comum isso acontecer quando a gente faz decapitação na planta. É uma poda, não deixa de ser uma poda, e aí a planta entende que ela precisa, que ela tá, digamos assim, entre aspas, em risco, porque ela perdeu parte do seu vegetal, ela solta mudas para tentar sobreviver. Dessa forma que eu enxergo a poda. Aqui, a minha Echeveria Curunculata, a verruguenta, que também toma sol. A Laui, que também toma sol. Todas adaptadas lentamente, mas todas tomando sol da tarde. E essa é a floreira que eu tenho mais antiga de echevérias. Foi a floreira que me ensinou o segredo de cuidar das echevérias. Aqui são todas echevérias pampa. O que eu quero? Que, com o tempo, elas forrem toda a superfície com os filhotinhos. Quando eu montei essa floreira, nós estamos no mês de julho, tem 10 meses. Elas eram apenas as plantas mãe. Essa daqui, a mãe é a mais judiadinha, mas ela já soltou vários filhotes. Olha, vários filhotes. E logo, aí eu resolvi fazer limpeza. Eu falei, quer saber? Vou fazer limpeza delas, que eu comecei a arrancar as folhinhas secas, né? Pra deixar mais bonitinho. Eu falei assim, eu vou fazer um vídeo matando, quebrando esse mito de que é difícil cultivar echeveria. Não é difícil.
Aqui eu quero mostrar para vocês quando eu falo que toda adaptação ao sol deve ser uma adaptação lenta. Eu modifiquei esse vaso de lugar numa das alterações aqui da estrutura da loja e esqueci esse vaso num cantinho que bate sol da manhã. E esse era um vaso que não estava acostumado ao sol. A planta passou 3 dias tomando todo o sol da manhã e olhem aqui. Vocês estão vendo isso? Queimadura por sol. As echeverias é super tranquilo, porque essa folha, são folhas de baixo. Um dia é normal a planta rejeitar as folhas mais velhas. Isso acontece, então muito em breve essa planta vai estar recuperada dessa queimadura. Os cactos já é um pouquinho mais delicado, porque eles não perdem pedaços dele, né? Eles não se recuperam de uma queimadura. Mas o assunto é outro. Muito bem. E o que eu vim mostrar aqui pra vocês? Alguns berçários que eu fiz de echeverias. Aqui é um berçário da echeveria Dondo. Então, olha, essas duas folhas que estão com brotos, eu coloquei essas duas folhinhas no berçário no mês de janeiro. Nós estamos no mês de agosto. Entramos no mês de agosto. Hoje é dia 4. Tá aqui o resultado. É lento. Então é por isso que algumas espécies são tão caras. Diferente dessa daqui. Essa daqui é a Black Prince. Em 2 meses, essa folhona se transformou nessa echeverinha. Tô falando dessa folha maior, né? Dessa folha grande. Então, vocês percebem a diferença de valor de uma espécie para outra? Dá para entender por que algumas plantas são tão caras. E aqui são folhas que caíram e que eu coloquei coloquei no berçário. Grazi, por que você tá colocando as folhas em pé e não está colocando as folhas deitadinha? Porque eu observei o seguinte: quando a gente coloca a folha deitadinha, que a plantinha solta a raiz, a gente precisa ter uma preocupação maior com o substrato, deixar o substrato úmido, porque senão a raiz seca e morre. Colocando ela de pé, eu tô observando com todas as espécies, todos os gêneros de planta que eu tô colocando para propagar. Como a plantinha tá em pé e a raiz vai nascer lá embaixo no substrato, além de eu economizar espaço, essa aqui eu acabei de fazer a mudança para esse vasinho, tá, gente? Porque normalmente eu coloco assim, ó. Como a raiz que tá nascendo, que é jovem, que é muito sensível, está lá no meio, lá dentro do substrato, se faltar um pouquinho de água, a reserva da folha vai nutri-la e ela não vai morrer porque a raiz vai secar. Então, eu agora estou fazendo os meus berçários todos com as folhinhas em pé. E a dica que me fez vencer a dificuldade no cultivo das echeverias: rega. É essa a dica. Primeiro assim, eu tenho adaptado e adaptei todas as minhas echeverias ao sol, então todas elas estão no sol pleno junto com os cactos. E a rega é exatamente a mesma rega que eu faço para os cactos. Então, enquanto algumas suculentas eu rego uma vez por semana, estou generalizando. As echeverias eu rego a cada 15, 20 dias. Eu percebi que no meu clima aqui em São Paulo, o desenvolvimento, elas guardam muita água na folha, elas têm uma reserva muito grande de água na folha, e eu percebi que a rega delas, feita igual aos cactos, faz com que elas prosperem e sobrevivam e vivam e cresçam lindamente, diferente de quando eu fazia a rega delas igual a rega das outras suculentas que precisam de um pouco mais de água. Então, gente, echeveria precisa de água, é a conclusão que eu cheguei. Echeveria precisa de água como os cactos.
Aqui eu rego igual. Eu tenho uma rega para as suculentas e eu tenho outra rega para os cactos, que acumulam mais água. E junto com os cactos, eu rego as echevérias. Então, essa é a minha grande dica. Elas aguentam ficar no sol, sim. Mas cuidado para não acontecer como eu mostrei naquela, não ter queimadura nas plantas. Faça adaptação devagar. E rega, pouca rega. Pouquíssima rega. Aqui em São Paulo, nesse clima maluco que eu vivo, que tem um inverno extremamente seco e tem um verão mais úmido, mas com sol forte, eu estou regando igualzinho aos cactos e tá dando certo. Eu espero que essa dica ajude a você ter echevérias lindas e que a sua coleção prospere e fique ainda mais bela. Combinado? Um beijo no coração para cada um de vocês. Para quem tá chegando hoje, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Clica no sininho que você vai receber notificação de quando eu colocar vídeo. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, me ajude a fazer o canal crescer, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um joinha. Não precisa tremer a câmera. Até mais, gente. Até o próximo. Tchau!